É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal. Globo Esporte de hoje, 23/7. Infelizmente, mais uma mensagem vazada do departamento do Flamengo. Agora o médico vazou mensagens ali comprometedoras do De La Cruz, dizendo que ele já não joga mais profissional. Se algum clube quiser, pode vender, mas não para jogar em alto nível. E isso já virou mais uma crise envolvendo o De La Cruz, envolvendo a Arrascaeta, que está do lado do De La Cruz. Mais uma vez, pessoal, quando acha que vai ter paz no Flamengo, quando acha que o Flamengo vai trabalhar sem essas frescuras, mais uma vez vem o médico. O BAP tem que tomar uma atitude, cara. Ele tem que tomar uma atitude, porque tá difícil. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte. Se inscreva no canal, deixe seu like, isso é muito importante. Ajuda o canal a crescer, ajuda o vídeo a engajar cada vez mais. O seu like e a sua inscrição. Bora pro vídeo. Chegamos em 12h59. Boa tarde. O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana, hein? Daqui a pouquinho tudo que rolou no empate com o Independente Del Valle em São Januário. Mas hoje tem Bragantino e Flamengo ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão. O Lucas Rangel, direto de Bragança Paulista, onde vai ser esse jogo? Conta mais do Flamengo pra gente. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Mari? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Flamengo tá pronto, mas cheio de desfalques, né, para enfrentar o Bragantino hoje aqui em Bragança. São 8 peças no total, peças da defesa, do meio-campo, do ataque, incluindo os 2 laterais esquerdos. Enfim, o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar mais uma vez o Varela na esquerda e a princípio vai com o Bruno Henrique mesmo, apesar do gol do Pedro, apesar da expectativa pelo Pedro, o Bruno Henrique deve começar como titular. Tem a notícia ruim dos desfalques, mas a notícia boa da chegada do Saúl, meio-campo espanhol de 30 anos, que estava no Sevilha, mas pertencia ao Atlético de Madrid. Chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, assinar contrato e vai ser novidade do Flamengo aí nas próximas rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, Mari, que não ganha do Bragantino aqui há um bom tempo, desde que o Bragantino voltou para a Série A em 2020, 5 partidas com 3 empates e 2 vitórias do Braga. O Flamengo tenta vencer então para se aproximar do líder Cruzeiro e evitar uma aproximação do próprio Bragantino. Vamos ver o campinho com a provável escalação do Mengão para logo mais às 9h30 da noite? Rossi no gol, Wesley na direita, zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Varela improvisado na esquerda, Everton Araújo na vaga do Alan, que também machucou, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Expectativa de um bom público hoje aqui em Bragança e também da torcida do Flamengo comparecendo para apoiar o Mengão. Jogo às 9h30 da noite com transmissão da Globo. Um abraço, Mari, para você. Valeu, Lucas. Outro. E o Flamengo tem mais uma crise para chamar de sua, hein? Agora, do chefe do departamento médico, Dr. José Luiz Junco, com o meio-campo, uruguaio De La Cruz. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. E foi assim, com essa mensagem, que mais uma crise começou no Flamengo. Como se já não bastasse tudo que aconteceu com o Pedro nas últimas semanas. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Não precisava me exporem da maneira que foi feita. Agora, a questão é com o uruguaio De La Cruz. Em 2023, o Flamengo pagou mais de 100 milhões de reais ao River Plate por ele. Mas até hoje, não conseguiu engrenar. Desde a chegada ao clube, foram 112 jogos do Flamengo. Em 26, ele ficou de fora por lesão ou para ser poupado. É quase um quarto das partidas. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Essas falas foram todas do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Junco, em um grupo de WhatsApp. E o Junco ainda disse mais. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, e não para jogar futebol competitivo.
Logo depois dessa mensagem vazar, Arrascaeta postou numa rede social uma foto com um companheiro. Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. Em nota, o staff do De La Cruz se pronunciou, dizendo que foi pego de surpresa e que a atitude não é ética nem correta. Também em nota divulgada há pouco, o Flamengo disse que a mensagem vazada não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que compõem o departamento de futebol profissional do clube. A diretoria ainda afirmou que não vai comentar especulações. José Luiz Runco é chefe do departamento médico de todos os esportes do Flamengo. Bom, Pedro e Felipe Luiz. A relação entre o técnico e o jogador está meio estremecida, né? E aí a gente reuniu alguns torcedores para entender quem é que eles acham que tem razão nessa história, hein? Vou dar um cartão vermelho pro Pedro. Eu vou dar meu cartão vermelho pro GPS, que foi o que viu dessa briga. Pedro, te adoro, tá? Porque você é animado. Vou dar um cartão vermelho pro Felipe Luiz, tô chocada. Globo Esporte agora também é papo de boteco, só com torcedores do Flamengo. Bora falar de futebol, então? Fazendo o que a gente gosta, falando de futebol e comendo. Será que todo mundo tem a mesma opinião sobre o caso Pedro e Felipe Luiz? Eu concordo com o que ele falou, não da forma, claro, eu acho que ele pegou pesado em algumas palavras. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. O Felipe usou um pouquinho das palavras ali, um pouco fora do tom, né? Você é fã do Pedro, né? Muita coisa. Nós também somos, tá? Pra deixar claro. Houve fofoquinha interna sobre possíveis vendas, então acredito que aquilo magoou ele de certa forma. Não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Da forma que o Felipe Luiz falou na coletiva, eu achei muito agressivo. Peraí, eu quero entender então aqui. Todo mundo achou que o Felipe Luiz pegou pesado com o Pedro? Eu achei que ele pegou muito pesado. Mas eu acho que era necessário, pelas atitudes que o Pedro estava tendo. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo. Na entrevista que ele teve após o jogo contra o Fluminense, ele não tentou amenizar a situação. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna. A torcida já perdoou, porque basta ele fazer gol que a torcida perdoa. Mas era o roteiro mais óbvio. Pegaram o roteirista mais fraco do mundo e falou, você vai fazer gol voltando contra o Fluminense. Artilheiro é artilheiro! Pedro conhece o caminho do gol! Eu estava lá no domingo, ele ficou de frente pra mim comemorando, eu chorei a beça. Pensando do chefe do departamento médico do Flamengo, falando do próprio jogador. Em nota, o Flamengo teve como único posicionamento dizer que não ia comentar declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, geralmente tiradas de contexto e alguns casos obtidos por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não, e que o clube segue focado nos objetivos desse segundo semestre, mantendo um compromisso de um ambiente profissional e responsável. O staff do Nico de la Cruz, como era de se imaginar, não gostou nada de toda essa situação. Também soltou uma nota dizendo que foi pego de surpresa com as declarações do chefe do departamento médico do Flamengo. Afirmou que essa atitude não é correta e nem ética de um profissional com passagem pela seleção brasileira. Afirmou também que vai procurar entender com o Flamengo se essa é uma opinião pessoal do médico ou se é institucional do clube, e também vai analisar as medidas cabíveis a serem tomadas. Nas redes sociais, jogadores também se pronunciaram. O De La Cruz postou uma foto, ele que não foi relacionado para o jogo de hoje, está fazendo um trabalho à parte, justamente para ter um fortalecimento, para poder estar em campo com mais frequência pelo Flamengo. Nessa foto ele postou a seguinte frase: nunca deixe que ninguém te diga o que você não pode fazer algo. O Arrascaeta, companheiro de clube, de seleção, amigo pessoal do Nico, também postou uma foto dos dois durante um trabalho aqui no Ninho do Urubu, com a seguinte frase: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Acho que fica bem claro que é uma situação que não caiu nada bem aqui no Flamengo, entre os jogadores. Vamos ver o que é que o clube responde em campo, porque tem jogo hoje, nem parece, né? Mas vai enfrentar o Bragantino fora de casa, Joana. Tem que ver como que o De La Cruz vai responder, porque primeiro é essa declaração aí do staff dele, obviamente repudiando o que aconteceu. Agora, como é que ele vai agir? Porque cabe uma indenização, cabe uma ação judicial aí e, né, ele pode alegar a perda de uma chance futura, de lucros cessantes futuros, ele só tem 28 anos, enfim. É um problemaço aí
e com certeza ele vai atrás de outras opiniões médicas para refutar essa informação que acabou se tornando, era privada, mas acabou se tornando pública. Vamos falar de bola também, né? O Flamengo está aqui em São Paulo para enfrentar o Bragantino, que perdeu na última rodada. O Flamengo vem na vitória do Clássico e para esse jogo o Felipe Luiz tem o retorno do Bruno Henrique, que estava suspenso, né? Pois é um Flamengo com vários problemas, né? A gente citou de problemas fora de campo, dentro de campo são 8 desfalques para essa partida, mas pelo menos tem a boa notícia da volta do Bruno Henrique, que estava suspenso. Ele vai ser titular no ataque. A dúvida é quem serão os companheiros dele no ataque, né? Luiz Araújo vem jogando bem, vai estar no time. A dúvida é quem vai ser o terceiro integrante desse ataque. O Pedro, que voltou a fazer gol, decidiu o clássico Fla-Flu, Everton Cebolinha, Wallace Ian, essa é a dúvida de um Flamengo que tem vários desfalques. O Léo Pereira vai formar dupla ao lado do Léo Ortiz na zaga. Na lateral direita, o Wesley foi relacionado, no clássico ele não saiu do banco de reservas. Há uma possibilidade de ser titular, até porque o Flamengo não tem opções para lateral esquerdo. Varela deve ser improvisado mais uma vez. No meio de campo, o Alan também ficou aqui no Rio de Janeiro por precaução, um trabalho para cuidar da fascite plantar que ele tem, que tem incomodado. O Everton Araújo deve ser titular. Esse é o Flamengo que vai em busca de uma vitória, porque segue na cola do líder Cruzeiro. Joana. Exatamente, jogo super importante, tirar uns pontos do Bragantino que está lá em cima também. Muito obrigado, André Pessoa, acompanhando aí o dia do Flamengo, as polêmicas, mais um jogador com uma exposição desnecessária, enfim. Vamos falar de Santos. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mais um problema envolvendo o jogador do Flamengo agora. De La Cruz agita o Flamengo, como está escrito no card da ESPN. Pessoal, Saul chegou, já é jogador do Mengão, uma grande contratação, um grande jogador, nível europeu, e o Flamengo está se movimentando para trazer Carrascal também. Vamos aqui com a ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Pessoal, o seu like ajuda muito no engajamento do vídeo, a sua inscrição ajuda o canal a crescer. Se é torcedor do Mengão, se quer saber todas as notícias, últimas informações, se inscreva e deixe o like. Agora, bora para a notícia. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço a todos aí do 360, João Breler, o Eugênio também, enfim, todos que estão por aí. Exatamente, o jogo acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto o que falar da partida, a partida vai acontecer logo mais, 21h30, em Bragança, Flamengo, enfim, segundo colocado, contra o terceiro, o Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo em termos de tabela, mas o ambiente rubro-negro, ele não tem muita calma não, né? É claque-bum para tudo que é lado o tempo todo, não para nem um segundinho, então você sai de uma crise do Pedro, parecia algo mais amenizado e já entra nessa do De La Cruz. Antes, sempre bom lembrar que nesse meio tempo houve o Saul. Saul chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, já está em terras brasílias aqui na Guanabara, então ele já faz os exames hoje pela manhã, deve encontrar com o José Boto, o diretor de futebol no Ninho do Urubu, com tudo aprovado, aí ele assina o contrato, deve ser de 3 anos com o Flamengo para ser novo reforço e encorpar esse meio de campo aí, porque o Flamengo, só para ilustrar, hoje, por exemplo, não tem Pulgar, não tem Alan e não tem De La Cruz. São os 3 ali que poderiam fazer bem essa função no meio de campo. Sobre De La Cruz, ontem o site GE acabou que divulgou uma mensagem do diretor médico-geral do Flamengo, comanda ali o departamento de futebol, o José Luiz Runco, muito conhecido, anos e anos, décadas de Flamengo, voltou com a gestão do Luiz Eduardo Batista ao BAP, também anos de seleção brasileira, e ele conversava com o médico em um grupo, enfim, Flabar, o nome do grupo, que tem altos cardeais rubro-negros até ali, depois que foi anunciado que o De La Cruz não viajaria para Bragança. Então foi aquelas discussões rubro-negras ali, cobrando-se até também por que esse rapaz que custou 16 milhões de dólares à vista aos cofres do clube não joga. Então o Runco acabou que deu uma ali
muita gente falando de sincerão, e acabou falando que o De La Cruz tem uma lesão crônica irreparável, também falou que para venda é difícil, enfim, para a questão de competitividade seria muito complicado, e isso caiu como uma bomba mesmo, porque se o Pedro, por exemplo, não gostou da exposição, você imagina o De La Cruz nesse sentido. O staff do jogador até se pronunciou que vai aguardar, enfim, ver a situação, porque pode até tomar alguma medida legal, tem sigilo aí de paciente e também de médico, então tudo estremeceu bastante. Rapidamente, assim que vazou no site GE, lá nos nossos companheiros, o Arrascaeta, compatriota, muito amigo do De La Cruz, já divulgou, não divulgou não, postou um story na rede social ali, uma imagem abraçando basicamente o De La Cruz, falando que temos que cuidar do nosso, e depois, mais tarde, o De La Cruz também postou na rede social dizendo que não deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, enfim, nesse sentido. Então, irritou demais o De La Cruz, os jogadores ficaram bastante chateados também, não gostam dessa exposição. O José Luiz Runco tem aquela questão de que ele é o diretor médico, como eu disse, quem está mais no dia a dia ali com os jogadores é o Dr. Fernando Sasaki, também o Luiz Macedo, eles ficam ali trabalhando com os jogadores, mas desde o início desse ano, quando houve a troca do departamento médico, que era até então chefiado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é um rival político mesmo, dentro até do Flamengo, do Dr. José Luiz Runco, estremeceram as relações, sabe, entre elenco, muita parte do departamento médico, o pessoal fica um tanto quanto melindrado com algumas situações, são relações pessoais, tem que ter uma administração também. Você lembra Abel e amigos, aquela questão no início do ano que, enfim, mandaram tirar lá o Runco, até foi o autor da ideia de tirar o tal da fute-mesa de dentro do CT ali, onde os atletas ficavam se divertindo, que é uma espécie de ping-pong da bola ali, né, que os atletas ficam se divertindo. Isso causou um desconforto muito grande, o Boto mandou manter depois. Então, de fato, há um desconforto muito grande com essa situação. O presidente BAP, até, enfim, tentei falar com ele ontem, ele não respondeu. Tentei falar com o Tanuri também, que era o chefe do departamento médico, ele também não se manifestou para saber essa questão do De La Cruz, mas o Flamengo divulgou, já estou me estendendo bastante aqui, o Flamengo divulgou ontem uma sonora do Luiz Macedo falando que está preparando o De La Cruz para ter uma sequência, então não tem essa assim de que está basicamente condenado para futebol competitivo. O Flamengo trabalha com a informação de que ele vai voltar daqui a pouco. Juntando esse pacote todo e tomando fôlego aqui, Abel, isso respingou aonde? No Remo. Pô, por que no Remo? Porque lá está o diretor de futebol do Remo atualmente, ex-vice-presidente de futebol, personagem marcante aí do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Ele foi perguntado sobre essa questão do De La Cruz. Então a gente acompanha aí o que disse o Marcos Braz durante essa coletiva do Remo. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito... com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem umas coisas, sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Tá, então, Marcos Braz não pode falar que é ligado ao Clube do Remo, não, um tema que não seja ligado ao Clube do Remo, mas deu aquela pitadinha nele ali. Tem tudo, Abel, eu me estendi bastante até para tentar dar um panorama anteriormente, porque é um componente muito político também, enfim, nessas questões aí, é muito disse-me-disse, de lá, daqui, etc. Mas o Runco teve essa fala aí em um grupo de WhatsApp, acabou vazando, e vazando chega nos jogadores.
já tem essa questão de exposição. Lembra do Pedro? Alguém do departamento de futebol vazou para o Mauro César que poderia vender o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou incomodado, deu esse rebu todo. Agora isso, enfim, são pequenos episódios, pequenos incêndios que juntos formam um grande caldeirão dentro do Flamengo. Então o ambiente está assim, pantanoso, e aí você tem que andar com muito cuidado. Vamos ver se vai ter alguma repercussão dentro de campo hoje à noite, porque o elenco está, sim, chateado com a exposição do companheiro, o De La Cruz. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Você ainda falou assim, estou me estendendo. Não se estendeu, não. Você trouxe tudo que tem que trazer em relação ao que acontece no Flamengo. E você disse terreno pantanoso, eu diria que é areia movediça. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, De La Cruz se pronuncia após vazamento de mensagem de médico do Flamengo. Meia uruguaio não enfrenta o Red Bull Bragantino. De La Cruz fez uma publicação em seu perfil no Instagram após o vazamento de mensagens do chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco. Nesta terça-feira, além do próprio jogador, Arrascaeta também publicou uma foto defendendo o compatriota da declaração do Runco. Na conversa vazada no WhatsApp e divulgada pelo GE, Runco criticou a compra de De La Cruz ainda na gestão anterior por conta de uma lesão crônica que o meia tem no joelho direito. O uruguaio ficará fora do segundo jogo consecutivo do rubro-negro. A mensagem do médico foi em um grupo de nomes importantes da política do Flamengo, além de membros do conselho e ex-dirigentes. Runco definiu a situação da lesão de De La Cruz como irreparável. A resposta do uruguaio veio poucas horas depois, ainda que sem citar o nome do médico ou Flamengo. A referência à situação fica clara. Nunca deixes que nada te diga o que podes fazer algo. Alguma coisa parecida com nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz, jogador comprado em outra gestão sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo anteciosamente. O médico acabou com o De La Cruz, né, pessoal? Isso aí tá fora de controle, cara. Essas vazações de mensagens aí tá fora de controle. Primeiro com o Pedro, agora com o De La Cruz. O Flamengo tá se encaminhando para uma grande crise, né, envolvendo seu departamento de futebol, envolvendo jogadores. O BAP tem que dar um jeito nisso. Tem que fazer reunião, tem que mandar esses caras sair fora do Flamengo, porque não dá certo, cara. Não vai dar certo, isso vai rachar. Já demonstrou jogadores aí, ó, Arrascaeta já tá do lado de De La Cruz, né? Aconteceu com o Pedro, aquela crise toda, agora envolvendo um médico, né? Um médico-chefe aí do Flamengo. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like.